Preciso compartilhar algo muito importante com vocês. Livro de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Versículo 22. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Eu estava refletindo, pensando nesse texto. Falou muito ao meu coração, porque pouco tempo tivemos uma conferência do Espírito Santo na nossa igreja, onde Deus falou muito ao nosso coração. E eu lendo essa passagem, ele diz: se vocês me amam, obedeçam. Tem que obedecer. Se você ama, obedece os mandamentos. E ele diz que se você obedece, é porque você ama. Então, se você ama, você obedece. Compreende? Então, se você me ama, obedece os meus mandamentos. E ele diz que pedirá ao Pai e ele enviará o encorajador, o consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Talvez você não acredite mais, porque você, em algum momento, você acreditou num Espírito que não era o Espírito Santo, e aí você hoje tem muitas dúvidas com relação a isso, com relação àquilo que Deus chamou para fazer. Então, a gente precisa pedir sabedoria e entendimento ao Pai para que a gente consiga entender o nosso propósito, entender aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque se você não acredita, se você não confia no Espírito da verdade, de nada adianta. Você precisa acreditar no Espírito de Deus, porque Ele está em nós. Entende? Então, ele diz assim: olha, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita
Então aqui Jesus ele estava dizendo que ele ia partir para o Pai, que ele ia deixar o encorajador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A Bíblia nos revela que ele chegou num lugar onde os discípulos estavam com as portas trancadas, e quando apareceu ali para os discípulos, eles ficaram ali surpresos, e a primeira coisa que o Senhor disse foi: paz seja com vocês. Depois, logo em seguida, ele disse que a paz seja com vocês. Para ter paz, é necessário ter o Espírito Santo. É necessário o Espírito Santo vir até você. Porque se você não tem o Espírito Santo, não tem como ter paz. Quando ele chega, ele se apresenta e fala: olha, a paz esteja com vocês. A paz chegou. Eu sou a paz que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. A gente fica preocupado com tantas coisas e a gente não consegue entender isso aqui. O Senhor, ele revela nas palavras dele a paz que a gente precisa. A paz chegou. Depois o Senhor fala para eles: recebam o Espírito Santo, porque o Senhor é o Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos que já estavam, que já caminhavam com o Senhor, que tiveram uma vida de relacionamento com Cristo, que caminharam com Ele, obedecendo, se arrependendo dos seus pecados, ouvindo a mensagem de salvação, de libertação, de cura. Naquele momento, o Senhor revelou para eles a paz que o mundo não conhece, a paz que os filhos sabem onde encontrar. Entende isso? Então, nós precisamos saber o que Ele quer que a gente faça. Às vezes, a gente acredita num Espírito que não é o Espírito Santo. E aí, a gente se decepciona, porque todos precisam encontrar, todos precisam receber esse Espírito Santo, para que a paz reine. Entende isso? Então, na caminhada, existe um caminho de obediência que a gente precisa fazer para receber esse Espírito Santo. Vamos ler um pouco sobre isso? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: olha, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, aqui existe um processo de arrependimento, um processo onde primeiro precisamos se arrepender e depois ser batizado. Porque quando a gente se arrepende e é batizado, a gente começa um processo de obediência. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 32. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, é necessário obedecer, é necessário se arrepender,
é necessário ser batizado. Porque quando você se arrepende, você se batiza e começa um caminho de obediência. Que aí no caminho de obediência, você só precisa pedir ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, é necessário pedir. É necessário clamar pelo Espírito Santo. Entende isso? Então é um processo de arrependimento, e aí você se batiza. Depois que você se batiza, você começa num caminho de obediência. Nesse caminho de obediência, você pede o Espírito Santo, que aí a palavra diz que o Espírito Santo vem e habita em nós. Quer ver? Vamos ler Atos 19, versículo 6. Atos 19, versículo 6 diz assim, olha, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas, profetizaram, eram ao todo uns 12 homens. Então, na caminhada é necessário se arrepender, ser batizado, obedecer os mandamentos, clamar pelo Espírito Santo. E aí, quando você clama pelo Espírito Santo, a palavra diz que ele vem e repousa sobre nós. Entende isso? Então, existe um processo. Um processo para que a gente consiga receber esse Espírito da verdade, o Espírito Santo. Entende isso? 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1 e 2, ele fala sobre o amor. Só que para a gente entender o amor, a gente precisa obedecer. Não tem como amar a Cristo se a gente não obedecer a Ele. Entende isso? Lembra do versículo? Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tiver o amor, de nada adianta. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse tamanha fé ao ponto de transportar monte, se não tivesse o amor, não adianta. Lembra desse versículo? Então, a gente precisa entender que esse amor que Deus revela em 1 Coríntios capítulo 13 é um amor que você só consegue conhecer quando você obedece a Ele. Porque se você não obedece a Ele, você não consegue entender que amor é esse. Entende? Porque a palavra diz, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Entende isso? Então, a gente precisa obedecer a Cristo, porque quando a gente obedece a Ele, a gente faz aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Entende isso? Então, é necessário a gente conhecer Jesus. É necessário a gente buscar o conhecimento, se aprofundar. É necessário a gente se entregar totalmente a Ele. É necessário a gente clamar por Ele. Entende isso? Então, é isso. E aí, lá no final do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dele é o amor. Mas o amor, você só consegue entender e só consegue cumprir em Cristo quando você obedece a Ele. Entende isso? Eu lembro que meu pai falava, nos últimos dias de vida dele, isso para mim. Não tem como conhecer esse amor se não for através da obediência. A obediência, ela se revela no amor.
Então, a linguagem do amor é a obediência. Consegue entender isso? Então precisamos obedecer a Cristo. Amém? Às vezes a gente se decepciona com pessoas, mas é necessário a gente entender esse amor, para que a gente confie, para que a gente acredite naquilo que o Senhor quer que a gente faça. É necessário a gente confiar em Cristo, se entregar totalmente a Ele, porque senão a gente não vai acreditar em ninguém. A gente sempre vai achar que todo mundo é igual. Entende isso? E às vezes você deposita confiança em quem não deveria depositar. E aí, por falta de conhecimento, por falta de revelação da palavra, a gente confia em quem nós não deveríamos confiar. Entende isso? E isso é ruim, porque isso prejudica todo o processo. Isso prejudica você mesmo. Porque às vezes você quer ter paz, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida bem-sucedida e não consegue porque você ainda não entendeu o processo, porque você ainda não depositou a confiança que deveria depositar. Você sempre está cometendo os mesmos erros. Então, você precisa entender isso. Então, precisamos obedecer, precisamos amar a Cristo, precisamos se entregar totalmente a Ele. Amém? É isso. Talvez o que falte para você é você se relacionar com Cristo, se relacionar com pessoas que vão te levar a Cristo, se relacionar com pessoas que querem que você tenha uma vida próspera, tenha uma vida de paz. Entende isso? Então, peça ao Senhor entendimento da palavra, sabedoria, para que Ele te revele aquilo que você precisa fazer. Entende isso? Então, se relacione. Se relacione para que você conheça de perto. E aí, você sentando à mesa, você vai conhecer quem é e quem não é. Você só consegue conhecer quando você se relaciona. Então, você precisa sentar à mesa, se relacionar para conhecer. Entende isso? Então, precisamos se relacionar com o Senhor, buscar o conhecimento da palavra, obedecê-lo e se relacionar. Amém? É isso.